Façamos hoje a leitura do capítulo 28 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Êxodo 28, 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo 28, 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Êxodo 28, 3. As vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Êxodo 28, 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Êxodo 28, 6. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Êxodo 28, 7. Terás duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. Êxodo 28, 8. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Êxodo 28, 9. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Êxodo 28, 10. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Êxodo 28, 11. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. Êxodo 28, 12. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Êxodo 28, 13. Farás também engastes de ouro. Êxodo 28, 14. E duas correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Êxodo 28, 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, retorcido o farás. Êxodo 28, 6. Quadrado e duplo, será 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Êxodo 28, 17. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Êxodo 28, 18. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Êxodo 28, 19. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. Êxodo 28, 20. A quarta ordem será de beliro, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Êxodo 28, 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Êxodo 28, 22. Para o peitoral, farás correntes como cordas de obra traçada de ouro puro. Êxodo 28, 23. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Êxodo 28, 24. Então, meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Êxodo 28, 25. As 2 pontas das correntes prenderás
nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Êxodo 28, 26. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Êxodo 28, 27. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Êxodo 28, 28. E ligarão o peitoral com as 2 argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Êxodo 28, 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Êxodo 28, 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Êxodo 28, 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. Êxodo 28, 32. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Êxodo 28, 33. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul, e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Êxodo 28, 34. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Êxodo 28, 35. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isso para que não morra. Êxodo 28, 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Êxodo 28, 37. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Êxodo 28, 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Êxodo 28, 39. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Êxodo 28, 40. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos, e tiaras, faloás para glória e ornamento. Êxodo 28, 41. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Êxodo 28, 42. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. Êxodo 28, 43. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Olha, se nós abrirmos aqui no livro de Hebreus, capítulo 5 da Bíblia Sagrada, no versículo 4 encontramos o seguinte: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, né? Ou seja, na verdade eu vou ler aqui o capítulo 5, Hebreus, desde o início, diz assim: Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança,
Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Hebreus 5:2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Êxodo 5:3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Êxodo 5:4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E Êxodo 5:5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Êxodo 5:6. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Êxodo 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E Êxodo 5:9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Êxodo 5:10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que é que nós vimos? É que no Antigo Testamento nós precisávamos de um sacerdote para ser intermediário entre nós e Deus. Mas Jesus, ele rasgou o véu quando ele derramou seu sangue na cruz. E nós podemos ter acesso direto ao Pai. Não perca essa oportunidade. Tenha acesso direto a Deus, converse com Ele, abra seu coração, coloque suas dúvidas, seus questionamentos. Agradeça também pelas vitórias que Ele tem nos concedido, certo? E preste atenção, não é qualquer pessoa que pode ser escolhido nos dias de hoje para ser um pastor, né? Porque um pastor, ele tem que ser escolhido pelo Senhor, como diz aqui, Hebreus 5:4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. É uma honra, sabe? De todas as profissões que existem no mundo, ser pastor é a profissão que mais nos honra, tá bom? Muito obrigado por me ouvir. Meu nome é Lúcia Marques. Que Deus abençoe todos. Até o próximo encontro.